Olá, boa tarde. Vamos iniciar agora mais uma entrevista coletiva online aqui no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo do Estado de Pernambuco. Hoje, além da participação do secretário de Saúde do Estado, Dr. André Longo, a gente tem aqui conosco Luciana Albuquerque, que é secretária executiva de Vigilância à Saúde. E o intérprete de Libras é Jefferson Costa. Gostaria de passar a palavra ao Dr. André, que vai fazer a leitura dos dados relativos ao dia de hoje. Por favor, doutor André. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, doutora Luciana Albuquerque. Boa tarde a vocês que nos assistem. Nessa quarta-feira, nas últimas 24 horas, nós confirmamos mais 199 casos da Covid-19 em Pernambuco. Assim, já são 1.683 casos confirmados. Do total de casos, 1.095 estão em isolamento domiciliar e 342 encontram-se internados, sendo 65 em UTI e 277 em leitos de enfermaria. Outros 86 pacientes já estão recuperados da doença. Também foram confirmadas laboratorialmente 17 novas mortes, sendo 8 homens e 9 mulheres, com idades entre 29 e 90 anos, que faleceram entre os dias 12 e 15 de abril. Dos 17 pacientes que vieram a óbitos, 11 apresentavam comorbidades, em 2 casos não havia relato de comorbidades e 4 ainda estão em investigação desses fatores de risco e comorbidades pelos seus municípios de origem. Com estes novos casos, já são 160 mortes provocadas pelo novo coronavírus em Pernambuco. Com relação à testagem dos profissionais de saúde, que é um compromisso da Secretaria Estadual de Saúde, 593 casos foram confirmados e 432 casos foram descartados. As testagens, lembramos, abrangem os profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da rede pública estadual e municipal ou privadas. Fomos o primeiro estado do país a criar um protocolo para testagem e afastamento de profissionais da área da saúde. Gostaria de destacar ainda que nessa quinta-feira, em mais um grande esforço do governo do estado de Pernambuco, nós vamos terminar o dia com ao menos 60 novos leitos, sendo 40 de UTI. São 10 leitos de terapia intensiva na maternidade Brits de Albuquerque, ou seja, mais 10 leitos na maternidade Brits de Albuquerque, que é fruto de um convênio do governo do estado com a prefeitura de Olinda e que tem a administração da organização social Tricentenário. 10 leitos de UTI no próprio hospital do Tricentenário, também em Olinda, e sob a gestão também, obviamente, do Tricentenário, a quem publicamente nós agradecemos o grande empenho e o trabalho que tem desenvolvido em prol do Sistema Único de Saúde em nosso estado. Também vamos terminar o dia com outros 40 leitos, sendo 20 de UTI no Hospital de Referência Covid-19, antigo Alfa, em Boa Viagem, que em pouco mais de um mês colocamos aquela grande estrutura que estava parada há anos para funcionar. Também gostaria de expressar minha gratidão à organização social do IMIP, que foi convocada para assumir este empreendimento, a todos os funcionários da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado. Também aqui preciso dizer que há um investimento em torno de 20 milhões de reais, para que a gente colocasse o Hospital Alfa de pé, e também agradecer o voluntariado através do Pernambuco Solidário, que também contribuiu para que isso fosse possível. Os números mostram que estamos nos esforçando ao limite para adotar a rede pública de uma estrutura compatível com o desafio que é combater os efeitos do novo coronavírus aqui em nosso estado. Mas se as pessoas não se isolam socialmente, se a gente não atinge o padrão
desejável de isolamento social, nenhum sistema do mundo estará preparado, nem mesmo daqueles países mais bem aquinhoados em termos de sistema de saúde, potências econômicas, tiveram muita dificuldade em suportar a grande demanda de pacientes graves. Então, a gente tem sempre repetido da importância, né, de fazer o distanciamento social, que ainda requer, obviamente, de todos nós esse esforço para superar esses momentos de grande desafio que vivemos na saúde pública em nosso estado, no Brasil e no mundo. A doutora Luciana vai fazer aqui alguns comentários relativos à testagem e também saudar nesse dia. Eu estou vendo ali que o doutor Jailson chegou, nós vamos pedir para que a gente consiga estruturar aqui, para que ele possa também participar da nossa coletiva, ele que é nosso companheiro aqui de bancada de sempre. Vou pedir para a estrutura aqui ser montada para receber o doutor Jailson, enquanto a doutora Luciana sauda, aí faz uma saudação inicial. Por favor. Boa tarde a todos. É importante ressaltar, doutor André, também a ampliação que a gente está tendo de testagens, né? Semana passada a gente iniciou a testar os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, do Covid, da Covid, e seus contatos domiciliares, para que a gente possa analisar a transmissão do vírus. Essa semana, a gente, nesse esforço de ampliação que a gente considera tão importante aqui no estado, começa a testar também os profissionais de segurança, seus contatos domiciliares e também as pessoas privadas de liberdade. Então, hoje, o nosso Laboratório de Saúde Pública, o LACEN-PE, já recebe 4 vezes mais o número de amostras que estava recebendo, né, para poder processar e para que a gente possa cada vez mais conhecer esse número real, né, da infecção pela Covid-19 aqui no estado. É importante dizer que o governo do estado, o governador autorizou investimentos no LACEN. A doutora Luciana, o Laboratório Central do Estado de Pernambuco, está subordinado à Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, aqui no nosso estado, que é coordenada, cuja titular é a doutora Luciana. Então, nós estamos contratando profissionais, né, biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, técnicos em laboratório. Serão mais de 100 profissionais novos, para que a gente possa estar dando conta do desafio, né, que é fazer a ampliação contínua da testagem. Também autorizado pelo nosso governador, estamos comprando equipamentos novos para o Laboratório Central, para que a gente possa dotá-lo, né, de uma capacidade ainda maior do que a que tem hoje. Hoje nós praticamente triplicamos essa capacidade desde o início das testagens no LACEN. Além disso, nós temos uma parceria com o Ageu Magalhães, que está finalizando sua estruturação para começar a ter uma produção diária, né, de resultados, e também através da contratação de um laboratório privado. Então, Pernambuco quer, em breve, estar ainda mais forte, né, com sua capacidade de testagem. Então, num primeiro momento, a gente quer ampliar isso para pelo menos 500 testes dia, e temos como meta, nesse processo, chegar a 1.000 testes dia, com ampliação ainda maior para a Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura da cidade do Recife. Seja bem-vindo, doutor Jailson. E ainda com a própria Prefeitura da cidade do Recife, que também está voltando equipamentos para a possibilidade de fazer a testagem de RT-PCR. Então, o LACEN pretende habilitar. Também hoje nós tivemos uma perspectiva muito interessante, né, numa conversa com a Univasf, em Petrolina, na perspectiva de que possa se fazer, junto lá com a Prefeitura de Petrolina, a Univasf e o governo do estado, cedendo os kits de testagem, que a gente possa possibilitar, né, haja essa possibilidade
de também haver a descentralização da testagem lá para o sertão do São Francisco. A gente vai procurar tentar viabilizar isso, né, num esforço conjunto, né, do Estado, da Prefeitura, da própria universidade, para que a gente possa dotá-la de alguma capacidade também para fazer essa testagem. Então, todo o esforço, além disso, a doutora Luciana já falou, a gente tem a distribuição dos testes rápidos que chegaram do Ministério da Saúde. Nós já estamos na expectativa de receber mais uma remessa desses testes rápidos. Nesse primeiro momento foram aqueles 20 mil que a gente já se referiu aqui, né? Hoje, a gente mandou um avião buscar aqueles 10 mil testes, aí eu estou falando de kit de RT-PCR, para que a gente tenha, né, uma perspectiva, né, de pelo menos mais 20 dias de testagem em Pernambuco, e aí eu estou me referindo a uma capacidade já ampliada. Se a gente conseguir fazer 500 testes por dia, hoje Pernambuco teria condição, né, de ter pelo menos de 20 a 30 dias para frente, né, com testagem garantida. Então, acho que isso é importante, é relevante para que a gente possa garantir, né, o fluxo de testagem, agora ampliado para profissionais de saúde e profissionais de segurança. Doutor Jailson, para as suas considerações iniciais. Muito boa tarde, doutor André, boa tarde, Luciana, Caroline, boa tarde, Evaristo, boa tarde a todos. Me desculpar um pouco desse atraso de chegar aqui. Nós estávamos lá na prefeitura numa reunião de secretariado, na qual o prefeito Geraldo Júlio fazia um anúncio de mais 50 milhões de reais de cortes de despesa em todas as outras secretarias, exatamente para que o que agora soma 230 milhões de reais, 50 anunciados hoje, mais 180 anunciados anteriormente, voltados para o enfrentamento da Covid-19, seja no setor saúde propriamente dito, com a abertura de novos serviços, como temos visto e anunciado aqui, mas também serviços de diminuição do impacto social das pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. Então, queria aqui saudar a todos e ficar à disposição das perguntas. Bom, vamos iniciar aqui as perguntas que nos foram enviadas. As três primeiras tratam do mesmo tema, percentual de ocupação dos leitos. Fábio Calado, da TV Clube, pergunta: o governo do estado inaugurou hoje mais leitos de enfermarias e UTIs para atender os pacientes com o novo coronavírus. Já existe uma fila de espera de pacientes com Covid-19 na central de leitos que estejam em unidades de saúde e que precisam de UTI? O Wellington Silva, Folha de Pernambuco: o estado prometeu abrir 1.000 leitos para pacientes de Covid-19, mas os que foram abertos até agora já estão perto do limite de ocupação. O governo planeja abrir mais leitos, além dos que já foram prometidos? Elton Ponce, JC Online: há unidades de saúde que atendem pacientes com suspeita e confirmação de Covid-19, já sem leitos de UTI disponíveis? Doutor André. Bom, nós temos feito essa atualização diária. Esses números têm sido extremamente dinâmicos. Eu até usei uma figura de linguagem, tenho usado essa figura de linguagem, que a gente está um pequeno passo à frente da doença, porque todos os dias a gente está abrindo novos leitos. Isso tem sido um processo extremamente desgastante, sim, mas que nos move hoje é a ampliação da nossa capacidade de atendimento. Essa todos os esforços da gestão, tanto da gestão estadual como da gestão municipal, que tem prestado contas todos os dias, né, dessa ampliação de leitos. Hoje, o último dado que eu tenho, e eu digo que isso é dinâmico, porque realmente, por exemplo, hoje a gente conseguiu viabilizar isso que eu anunciei há pouco, mais 10 leitos no Hospital do Tricentenário em Olinda. Isso não estava sequer no nosso planejamento inicial, mas a gente conseguiu viabilizar isso. Quer dizer, é uma oferta nova, por isso que a gente fez questão de agradecer o esforço do Hospital do Tricentenário, né, em viabilizar esses leitos. A gente faz essa dinâmica todos os dias. Às vezes a gente se frustra porque tinha
uma situação que estava esperada, não é possível fazer naquele momento, adia para 12 horas depois, por uma questão de equipe, por uma questão de equipamento. Isso tem sido o nosso dia a dia, hora a hora. Estou vendo aqui o doutor Giliati, que acompanha isso na Secretaria Executiva de Regulação, né? A gente tem um sistema, mas esse sistema está mudando a todo momento. Então nós começamos o dia hoje com algo em torno de 93%. Há um compromisso nosso de passar pelo menos uma vez por dia esse número para vocês, né? Óbvio que ele é dinâmico durante o dia e é natural. O sistema de saúde sempre tem uma fila que é pequena, né? Mas ela está sempre rodando, porque é o tempo do paciente esperar pela remoção, né? Você veja que a gente tem uma rede enorme, são várias portas de acesso, né, no sistema, né? E você pode ter ali um doente, 2 doentes, numa UPA, numa policlínica, que estão requerendo inicialmente um leito de enfermaria, daqui a pouco ele pode ter um agravamento, precisa de um leito de UTI. Isso tudo é muito dinâmico e é do dia a dia do processo de regulação. O que é certo é que, nesse momento, a abertura de leitos ainda é maior do que a demanda que tem chegado. Mas até quando isso será maior, né, vai depender muito dos próximos dias, né, daquilo que for o determinante, daquilo que a gente tem dito. A curva da epidemia está acelerando, há uma aceleração, a gente tem visto, né, mais do que o dobro de casos graves chegando nas nossas emergências, né, e a gente tem dado conta com a abertura todos os dias de leito. Até quando nós vamos estar conseguindo abrir leitos, né, e aí as curvas vão se encontrar e a gente poderá ter uma situação que de transbordo da capacidade do sistema de absorver esses pacientes dentro daquelas 24 horas, e aí a gente terá realmente um problema, porque nós estaremos sem capacidade para atender esses pacientes. No momento, com essa abertura de leitos, a gente tem resolvido essas demandas, né, com esses novos incrementos de leite. Então, nesse momento, dos leitos que foram planejados, o último dado é que são 256 leitos de UTI e 283 leitos de enfermaria do Estado, do governo do Estado, leitos sob gestão estadual, e doutor Jailson depois pode complementar com os leitos que foram abertos já pela Prefeitura da cidade do Recife, que também está em expansão. Então, veja, hoje a gente vai terminar o dia com 20 leitos em operação no Hospital Alfa, mas ele tem uma previsão de 100. A gente está todo dia querendo colocar equipamentos. Um leito de UTI, é muito importante que as pessoas entendam que ele é um leito de maior complexidade, que exige um conjunto de equipamentos mínimos e equipes profissionais dedicadas, né, que não se abre de uma hora para outra. É por isso que há uma dificuldade, né? A gente tem feito um esforço, realmente é gigantesca a entrega que já foi feita, né? Se você considerar que a gente está com 30 e poucos dias, né, de construção desse esforço, e você ter 256 leitos de UTI. Eu já fiz aqui uma comparação. Se nós pegarmos os 4 últimos grandes hospitais que foram abertos no estado de Pernambuco, o Hospital Miguel Arraes, o Hospital Dom Helder, o Hospital Pelópolis, o Hospital Mestre Vitalino, os 4 juntos têm 130 leitos de UTI. E a gente está falando aqui do dobro desses leitos. Esses hospitais foram estruturados ao longo de anos, e a gente, em pouco mais de um mês, está conseguindo fazer essa entrega. Mas a doença, ela é célere. Ela é um desafio novo para toda a humanidade, para todos os sistemas de saúde. Então, o nosso esforço, que a gente quer aqui reafirmar, o nosso compromisso de governo, é o compromisso de fazer o máximo, o limite, e até o limite das nossas capacidades, para ampliar leitos e salvar vidas. Mas a gente precisa contar também com a compreensão de todos e com o esforço de todos para esse enfrentamento, para a gente desacelerar a curva de crescimento, né, da epidemia
e poder, então, enfrentá-la de uma maneira melhor, de uma maneira mais digna. Doutor Jailson, para complementar os dados aí da Prefeitura. Complementar os dados da Prefeitura, também nesse esforço, eu queria que, talvez, André, pedir licença para ilustrar um pouco a sua fala no sentido do leito da UTI. Um leito de UTI precisa ter canalização de oxigênio, ar comprimido e um tubo de vácuo. Precisa ter pelo menos uma quantitativo mínimo de 10 diferentes equipamentos médicos hospitalares, incluindo aí o respirador, tão falado respirador, objeto de disputas inclusive internacionais, mas também monitores cardíacos, monitores de sinais vitais, uma série de outros equipamentos que precisam estar em cada leito de UTI. A cada X número de leitos, a cada 10 leitos existe também uma série de outros equipamentos, como desfibriladores e cardioversores, como eletrocardiogramas, que precisam estar disponíveis, os raios-X, os focos cirúrgicos. E isso é para a gente poder... Eu estou aqui ilustrando. Além disso, todos os insumos necessários, medicamentos específicos que são utilizados para leitos de UTI precisam ser providenciados, além também da equipe multiprofissional. Então, um leito de UTI exige o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta respiratório, o farmacêutico, uma grande mobilização. E eu queria aqui registrar publicamente, doutor André, ser testemunha do seu esforço pessoal e da equipe da Secretaria Estadual e de toda a mobilização do setor do SUS em Pernambuco. Então, eu hoje, como gestor do SUS municipal do Recife, tenho orgulho de dizer que Pernambuco está respondendo a esse desafio, mobilizando toda a capacidade instalada, indo buscar hospitais que estavam desativados, mobilizando toda a rede de atenção filantrópica, grandes parceiros do SUS. Queria fazer esse registro, dizer que a Prefeitura tem procurado, então, contribuir para esse esforço. Nós hoje tivemos, de ontem para hoje, os primeiros horas de operação de um hospital completamente novo. Já temos pacientes encaminhados para a Central de Regulação do Estado, lá no novo Hospital Provisório do Recife, na Rua da Aurora. E nós esperamos, então, contribuir cada vez mais com esse esforço imenso, gigantesco que o Estado está fazendo. A partir dos leitos novos, todo o processo de admissão de um paciente novo, de rodar um hospital novo, implica num determinado tempo para que esse hospital possa receber os pacientes. Então, nossa previsão também é de contribuir com muitos leitos. O prefeito Geraldo Júlio já colocou publicamente, são mais de 1.000 leitos em um período incrivelmente curto, e mais de 300 leitos de UTI. Acho que todo mundo falou em algum momento, nós admirávamos à distância aquela mobilização que a China fez para a construção de um hospital de 1.000 leitos em 15 dias, algo assim, e todo mundo dizia isso jamais aconteceria no Brasil, e acho que Pernambuco e Recife estão dando exemplos. Se não é uma única estrutura, são, no caso da Prefeitura, 7 diferentes hospitais de campanha que somarão, ao final, mais de 1.000 leitos. Então, isso é um exemplo de ilustração para que se tenha uma ideia da magnitude do esforço que está sendo feito, exatamente para ficar um passo à frente dessa doença que cresce assustadoramente. Vamos agora à pergunta de Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco. Como está a ocupação do Hospital de Referência Covid-19 hoje, no primeiro dia de funcionamento? Como é a chegada de pacientes lá? Apenas por encaminhamento? Sim, é um hospital referenciado, ele é demandado através da Central de Regulação do Estado. A última informação que eu tenho, isso já pode até ter mudado, mas a última informação é que ele estava contando com 10 leitos, com 80% de ocupação, ou seja, com 8 leitos ocupados, e tinha 2 vagas, mas essas vagas, inclusive, já podem ter sido ocupadas até desde o fechamento dessa... E a gente tem a perspectiva de, às 19 horas, abrir mais 10 leitos lá. Estavam faltando apenas os respiradores, que a gente conseguiu e estava deslocando agora à tarde para lá, para que fossem testados e pudessem entrar em funcionamento. A gente acredita que é possível que eles hoje já estejam em operação no plantão noturno. A pergunta agora de Cíntia Leite, do Jornal do Comércio.
Médicos têm nos procurado para relatar sobre o empenho para a abertura de leitos e mobilização do governo. Por outro lado, também alegam que veem muitos colegas médicos e outros profissionais de saúde, como técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, entrando na linha de frente de combate à Covid-19 de uma hora para outra. Como o Estado tem se organizado para capacitar esses profissionais quando existe falta de experiência para cuidar de pacientes graves? Bom, esse é um grande desafio, né? Um desafio de todos os países do mundo tiveram. Aqui também é um grande desafio ter profissionais capacitados na quantidade, né, e com a formação específica para atuar nessa área. Então é um dos maiores desafios, além do desafio da montagem de equipamentos, né, de conseguir equipamentos, por vezes tendo que importar esses equipamentos para a montagem dessas estruturas de UTI. É o desafio de ter recursos humanos treinados, capacitados, com equipamentos de proteção individual, que possam dar segurança à sua atuação e segurança para a atuação junto aos pacientes. Então, há uma preocupação com isso, né? Diversos esforços têm sido empreendidos para isso. A maior parte desses leitos, eles têm sido abertos em organizações que estão sendo contratadas pelo Estado, né, que tem mobilizado pessoas, né, para fazer treinamento. Então, há uma preocupação, sim, do governo do Estado com o adequado treinamento, mas a gente vai ter, sim, que recrutar pessoas, como eu já disse aqui, pelo tamanho do desafio. As pessoas, muitas vezes, terão que ser recrutadas, né, e não vão ter muito tempo para esse treinamento. A gente precisa admitir isso, sim, né, porque o treinamento possível terá que ser dado, mas a gente tem sim que ter uma linha de frente bem treinada, mas eventualmente também está já fazendo esforços para uma linha secundária que poderá ser chamada a qualquer momento para esse desafio, tendo em vista o afastamento de parte significativa da força de trabalho, que, mais uma vez eu repito, não é um problema do Estado de Pernambuco, não é um problema da rede pública, do SUS. Se a gente for ver o desafio, né, do afastamento profissional, eu tenho dado como exemplo, basta pegar os números do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Albert Einstein em São Paulo, duas referências mundiais de atenção à saúde, que tem, até o dia 31 de março, dados admitidos por eles, 450 profissionais afastados pela Covid-19. Basta ver o exemplo que é o SAMU, aqui, no nosso SAMU metropolitano, em termos de paramentação, em treinamento, de paramentação, desparamentação, e felizmente a gente está tendo também uma parte desses profissionais atingidos. Então, é parte desse processo que haja um turnover e que as pessoas sejam chamadas para esse desafio, e a gente tem sim estimulado, há um processo de trabalho, né, sendo desenvolvido, né, por todas as organizações que estão sendo chamadas para esse desafio, para essa preocupação com o treinamento, não só o treinamento para assistencial, para lidar com o paciente, como com um fundamental treinamento, que é o treinamento da adequada paramentação e desparamentação, porque não basta ter os equipamentos de proteção individual adequados em número suficiente, mas é preciso também saber usá-los, porque boa parte das contaminações tem ocorrido por algum descuido na hora de se desparamentar. Por incrível que pareça, né, os relatos são de que, se não houver uma adequada saída do protocolo de paramentação, as pessoas podem ali, naquele momento, né, ter problema. É aquela velha história, a gente sempre usa aqui, né, doutor Jailson, o exemplo da máscara. A máscara, ela ajuda, ela está ali, mas se você não tiver cuidado na hora de retirar a máscara, você poderá se contaminar com a própria máscara, e isso ser, em vez de ser um fator de proteção, ser um fator de contaminação. Então não basta, assim, não dá para se descuidar, né, em nenhum momento, né, em que estiver usando um equipamento de proteção
individual. Então, todas essas preocupações com treinamento, com capacitação, eles são fundamentais para que um serviço que vai atender a Covid-19, ele possa ter êxito. O Jair, você quer complementar alguma coisa? Só dizer daquilo que é a prática na medicina, no aprendizado da medicina, que os mais experientes acabam servindo de modelo, que a gente tem esse termo de chamar de preceptor. Então, de certa forma, as equipes montadas com pessoas mais jovens, menos experientes, pessoas mais experientes, ou os inclusive mais experientes que hoje não estão no front porque têm mais de 60 anos e têm comorbidades, ou têm mais de 70 anos, né, são excepcionalmente importantes no processo de formação para dar segurança aos profissionais mais jovens, para dar segurança aos profissionais que não estavam atuando diretamente com pacientes graves e que agora estão diante desse imenso desafio. Então, esse conjunto da disposição e juventude ao lado da experiência e maior conhecimento que vai fazer com que, certamente, nós todos temos aprendido muito rapidamente com a doença, e isso não será diferente no ambiente do cuidado. Então, aqui os nossos votos de sucesso a essas equipes profissionais e que possam aprender ao máximo com os mais experientes, além das iniciativas aqui já listadas de treinamento, inclusive usando tecnologia de treinamento à distância naquilo que é possível. Vamos agora à pergunta de Emília Lucena, da Rádio Folha FM. O governo do Estado e a Prefeitura do Recife veem com preocupação a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta? Eu já tive que me corrigir ontem aqui. Eu espero que o presidente tenha tomado uma decisão realmente dessa vez aí. Parece que a informação que eu tenho é que há efetivamente a demissão do ministro Mandetta. Eu lamento, a gente falou sobre isso ontem, lamento pela descontinuidade, que gera num momento tão difícil, tão duro para a saúde pública brasileira. Lamento também porque se efetiva aquilo que lamentei ontem, então tenho que lamentar, que é a saída do Dr. Anderson de Oliveira, que é uma pessoa que tem sido um companheiro, nesse processo, de construção dos planos de contingência, de todo o acompanhamento, nos ajudou muito a desenhar, as nossas estratégias aqui no Estado. Pessoa valorosa, dedicada ao Sistema Único de Saúde. Então a gente perde gente muito qualificada tecnicamente. A gente espera que a linha técnica seja mantida. Essa é a única preocupação de Pernambuco. A maior preocupação nossa é que a política, do ponto de vista da condução do processo, não atrapalhe a melhor técnica para um resultado que precisa ser entregue, que é um resultado em termos de saúde para a população. Então, nesse momento, obviamente que a gente se preocupa com a linha que será adotada pelo Ministério da Saúde nos próximos dias e meses, porque é preciso que haja uma coordenação, e eu já falei isso aqui, o momento exige união nacional. É muito complicado que você possa fazer dois tipos de discurso para a população. Isso certamente foi uma das questões que gerou essa instabilidade, no Ministério da Saúde. É preciso adotar uma linha, e a gente espera que a linha seja técnica para que a gente não brinque com a vida das pessoas. Doutor Jailson? Eu queria subscrever cada uma das palavras ditas com muita precisão pelo secretário André, lamentar profundamente a troca de comando do Ministério da Saúde, no momento em que o Ministério da Saúde vinha conduzindo com imensa responsabilidade e ciência da gravidade do momento, da gravidade que passamos historicamente. Então, nos resta aqui registrar também, acho que muito importante, pela amizade, mas sobretudo pela profunda admiração técnica, o trabalho de Anderson de Oliveira, aqui já registrado ontem, então que fica aqui os nossos registros públicos, mas também de outros membros da equipe que nós esperamos
torcemos para que permaneçam, mas temos dúvidas sobre a sua permanência. E nesse sentido, eu diria que nós estamos aguardando ansiosos pelos próximos passos dados pelo novo ministro e sua equipe. A montagem da sua equipe pode ser muito importante. Então, não se admite amadorismo no momento em que o mundo inteiro está enfrentando o que é o maior desafio da nossa era. Eu antes dizia desafio de saúde pública, doutor André. Depois eu passei a dizer desafio da gestão pública. Mas eu estou convicto de que nós estamos vivendo pela profundidade do que está ocorrendo, o que ocorrerá com as vidas de todos nós no planeta Terra. Nós estamos vivendo o principal desafio da nossa era. Então, não se admite amadorismo nesse momento. Esperamos que a condução do Ministério da Saúde se paute pela técnica, pela ciência, e que possamos, então, enfim, ter um discurso que possa estar pautado pela ciência e pela técnica. Nós estamos muito preocupados em saber que concessões a equipe que eventualmente assumir o Ministério da Saúde vai fazer a um discurso fácil, que é o discurso das soluções fáceis, dos tratamentos que resolvem tudo, do problema que já está resolvido, do vírus que está indo embora, da gripezinha. Então, esse discurso fácil não cabe, esse tipo de amadorismo não cabe no enfrentamento de uma situação tão grave como vivemos hoje. Então, estamos aí torcendo até para que uma eventual equipe siga firme na ação técnica e na condução técnica das ações do Ministério da Saúde. A pergunta agora elaborada por Marina Meirelles, do G1. O governo do Estado determinou que o fechamento do comércio, serviços públicos e demais atividades não essenciais seria até o dia 17 de abril. Com o aumento do número de casos e com a alta taxa de ocupação de leitos, esse prazo fica mantido? O Estado pretende adotar mais medidas restritivas? Bom, eu tenho sempre procurado dizer que nós seguimos fazendo essa avaliação de forma dinâmica. Agora, não se espere nenhuma mudança brusca de posição na medida em que nós estamos em franca curva de aceleração, né, em franca aceleração da curva epidêmica. Então, a recomendação sanitária não poderá ser outra, mas cabe, obviamente, a decisão ao conjunto do gabinete do governador. Estamos juntos nesse desafio, né, e certamente a gente vai fazer o comunicado das medidas que precisarão ser adotadas aqui em Pernambuco. Bom, pergunta agora de Irce Falcão, do portal Folha Pernambuco. Quantos profissionais de saúde estão internados com Covid-19 e quantos já tiveram cura? Doutora Luciana? Com um pouco mais de uma semana que a gente está testando os profissionais de saúde, nós tivemos 2.020 notificações, né, das quais 493 profissionais de saúde foram confirmados para a Covid-19. Desses, 49 profissionais estão internados, sendo 4 em UTI. 407 estão em isolamento domiciliar e 33 estão recuperados. É importante ressaltar que quando a gente fala de profissionais de saúde, são os profissionais de saúde sintomáticos, tanto da rede pública quanto da rede privada, da capital, do interior e do interior do estado. É muito importante ressaltar que todos os profissionais de saúde estão muito ansiosos, né, para fazer seu teste. Né, todos os profissionais de saúde que tiveram algum contato com o paciente, né, estão muito ansiosos por esse teste, mas é muito importante que a gente, nesse momento, respeite, né, o que está normatizado, para que a gente consiga dar, de fato, uma resposta efetiva para todos que forem testados. Como eu disse antes aqui, hoje a chegada de amostras no LACEN quadruplica, né, alguns dias até 5 vezes mais de amostras chegam no LACEN, e é muito importante que a gente tenha essa capacidade de dar resposta e que, com a capacidade de testes, né, com a capacidade que será instalada no LACEN, a gente vai conseguir cada vez mais dar essa resposta à ampliação de testagens aqui no estado. A pergunta agora é de Adriana Vitor, da TV Jornal. Que resultados concretos a reunião de governadores via Consórcio Nordeste podem ser apresentados até agora? Existe alguma previsão de ação em Pernambuco, como ocorreu no Maranhão, com a compra de 107 respiradores e 200 mil máscaras da China e a importação sendo feita pela Etiópia, via Etiópia? Bom, o governo de Pernambuco está
atuando para fazer a aquisição de insumos e de equipamentos. Uma parte disso está sendo tratada no âmbito do consórcio do Nordeste, de concreto mesmo, via consórcio. Nós fizemos já uma compra que no primeiro momento vai propiciar a chegada de 150 respiradores, divididos para algumas unidades do Nordeste. Há uma perspectiva de novas entregas via consórcio do Nordeste, mas essa é uma parte do esforço. Pernambuco também está indo ao mercado, inclusive ao mercado internacional, né, de forma isolada, né, buscando, a partir de recursos próprios do Tesouro Estadual, dotar a nossa rede de saúde de uma expansão ainda maior. Ou seja, nós estamos nos preparando, né, para uma ampliação ainda maior de leitos, em especial de leitos de UTI, e a gente está falando do insumo, que é o insumo mais requerido e mais disputado hoje no mercado internacional, que é condição precípua, condição ímpar. Não tem como você abrir um leito de UTI sem um respirador. Então, o respirador, que propicia a ventilação mecânica, a ventilação assistida dos pacientes, eles precisam ser adquiridos, e há, como todos têm acompanhado, uma intensa disputa internacional pela aquisição desses equipamentos, o que faz com que os valores e as condições para essas aquisições sejam coisas nunca antes vistas, né? Uma disputa realmente fratricida, né? Chegando até algumas ações absurdas, né? Beirando a irresponsabilidade, né? de alguns atores, como a gente viu algumas atitudes por parte do governo americano em relação a outros países, a outras compras. Isso tudo tem gerado muita dificuldade nessas aquisições. Mas Pernambuco está bastante confiante de que, e a gente não pode, obviamente, estar dando detalhes dessas operações, até porque isso hoje é alvo, obviamente, que nós vamos prestar contas para os órgãos de controle, né, para o Tribunal de Contas, né, para todos os órgãos de controle, mas nós não podemos estar anunciando aqui, né, as estratégias, porque isso está realmente sendo alvo da cobiça, né, de todos os estados. Então, há uma parte de um esforço, para responder mais concretamente, há uma parte do esforço que é conjunta dos estados do Nordeste, via consórcio, mas há uma parte, que aí é o que está se discutindo aqui, por exemplo, via que o Maranhão fez, que é esforço individual, né, de cada estado, como também a prefeitura está fazendo movimentos de aquisição, né? Então, a gente tem aquisições no mercado nacional, engatilhadas, com perspectiva de recebimento. Estou falando de respiradores. Temos algumas dessas aquisições também de equipamentos de proteção individual no mercado chinês, é o grande fornecedor, não tem como, mas também estamos procurando acessar outros mercados internacionais para essas aquisições. Isso é o que cabe ao governo de Pernambuco, para trazer esses insumos que são essenciais para a montagem da nossa estratégia de enfrentamento à Covid-19. Então, parte via consórcio, parte esforço individual, esforço próprio do governo de Pernambuco, por determinação do governador Paulo Câmara. Pergunta agora enviada pela redação da Rádio Jornal. Em São Paulo, em regiões mais vulneráveis, foi registrado um aumento no número de mortes de 81,7% em uma semana. Existem localidades ou cidades em Pernambuco onde o sinal de alerta esteja mais forte e a preocupação seja mais justificada? Doutora Luciana? Podemos dizer seguramente, né, que o maior número de óbitos do nosso estado é na região metropolitana, né, do Recife. No Recife, região metropolitana, dos 960, 131 estão na região metropolitana. Claro que aí a gente está falando de número absoluto. Quando a gente relativiza isso para a população, né, quando a gente vê o número de óbitos e relativiza com a população do município, essa maior taxa é no município de São Lourenço da Mata hoje. Chega em torno de 9%. A pergunta agora de Jorge Cosme, portal Leia Já.
quantos policiais e bombeiros tiveram diagnóstico confirmado para a Covid-19 e quantos estão afastados por suspeita da doença? Doutora Luciana. Então, começamos ontem, né, a testar os profissionais de segurança em atividade. O LACEN hoje recebe, em média, 150 amostras já de testes desses profissionais e já temos pelo menos umas nove confirmações de profissionais de segurança para a Covid-19. Bom, pergunta agora de Carlos Madeiro, do UOL. Qual a proporção de internações por CIRAG a mais em Pernambuco e no Recife em comparação a 2019? Existe qualquer outro motivo, fora o coronavírus, que explique alguma alta nessas internações, como outros agentes infecciosos atuando? Bom, eu já me referi aqui que a gente tem visto, na comparação das semanas epidemiológicas, uma ampliação do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, de quadros gripais também, né? Em número de até 4 vezes mais do que aqueles que víamos nas mesmas semanas de 2019. Nas semanas de 2019 nós tínhamos obviamente a circulação já de influenza, não tínhamos, por óbvio, a circulação do SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. Então é de se esperar que esta ampliação seja em parte por uma antecipação da circulação da influenza, mas na medida em que a gente está vacinando as populações susceptíveis, como vacinamos os idosos eles atingem uma proteção, é natural que o que explique esta maior incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave seja efetivamente a Covid-19. As testagens que a gente tem feito nesses casos têm mostrado isso, na medida em que a gente tem positivado cada vez mais os testes nesses casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, agora, em termos de internação, aí o número preciso de internação, ele já supera 118% quando a gente analisa o período inteiro. Se a gente analisar semanas, as últimas semanas, isso já é bem mais expressivo e chegou em 2 semanas, onde a gente analisou as semanas especificamente 12, 13, a 4 vezes em relação ao número de 2019. Algo a acrescentar, doutor Jailson, doutora Luciana? Não é isso que o doutor André disse, é só importante dizer que, claro, essas internações aumentam, porque a gente tem um novo agente infeccioso em questão, que é a Covid-19, mas é importante dizer também que a rede de saúde está mais sensível a essas notificações, né? Então, tanto uma coisa quanto a outra explicam esse aumento nas internações. Doutora Luciana, só explicando, o que é mais sensível. A gente preparou a rede muito mais fortemente para que ela notificasse a síndrome respiratória aguda grave. E tanto aí a gente está falando da rede pública quanto da rede privada, né? E com essa característica da notificação obrigatória em tempo de epidemia, há uma tendência de que isso fique um número mais expressivo, né? Mas isso não nega que há uma ampliação forte e isso está demandando muito fortemente o nosso sistema de saúde. Tanto que nós estamos falando de 250 novos leitos dedicados a esta situação de CIRAG e a gente está falando de 90 e poucos por cento, 93% no retrato de hoje, de ocupação desses leitos. Então, é realmente expressivo. Volto a dizer, aí nós não estamos falando especificamente de Covid-19 com diagnóstico laboratorial. Nós estamos falando de síndrome respiratória aguda grave, que a gente espera que boa parte delas, quando da testagem, dê realmente positivo para a Covid-19. Hoje, com diagnóstico firmado de Covid-19, nós temos 65 pacientes internados em UTI, dos 200 e poucos pacientes que tem hoje internados em terapia intensiva com a síndrome. Doutor Jailson. Mínima complementação aqui, na verdade um reforço ao que o doutor André já disse em relação à importância da vacina. Então, na medida em que a população mais vulnerável, sempre é importante repetir, não é a única que é atingida pela Covid-19, mas a mais vulnerável
acima de 60 anos, tendo atingido a meta de vacinação, ultrapassado a meta de vacinação. Nós estamos muito perto, em Recife, tenho certeza que no estado também, de chegar a 100% da meta da população acima de 60 anos. Isso é muito importante para que a gente, agora, nessa altura do campeonato, diminua a frequência de internação por síndrome respiratória aguda grave pela influenza, né? E fiquemos aí com outros vírus, sempre existirão outros vírus, mas mais importantemente Covid-19, só para reforçar que a estratégia de vacinação tem sido também um reforço importante nessa estratégia. A pergunta agora é de Arthur Tigre, TV Tribuna. Novas medicações estão sendo testadas aqui em Pernambuco para tratar a Covid-19, como por exemplo o ivermectina? Vou passar essa para o doutor Jailson aí. Ele, pediatra, gosta muito de tratar esses com antihelminte, com essas... Tem a nitazoxanida também, né? Que apareceu agora, né, doutor Jailson? Nitazoxanida, né? já tem algum tempo. Veja, o que é importante poder explicar, e na época que eu dirigi o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, nós fazíamos muito esse debate sobre novos medicamentos, novos tratamentos para diversas doenças. Então, existe uma coisa chamada attrition, um termo em inglês que explica mais ou menos o seguinte: olha, daquilo que é um potencial agente farmacológico que vai ajudar numa doença que aparece num tubo de ensaio até um tratamento que de fato vai salvar vidas, existe um caminho muito longo a percorrer. Centenas, dezenas de tratamentos funcionam bem no tubo de ensaio, ou seja, nesse caso aqui, podem matar o vírus num tubo de ensaio, mas daqui que se possa ter a sequência dos estudos que mostre que funciona em animais de laboratório, ou mesmo que funcione em humanos, para matar o vírus em condições de infecção humana, no indivíduo humano, é um caminho enorme. Então, muito nos preocupa essa rápida presunção de que alguma coisa que funcionou num tubo de ensaio vai funcionar em seres humanos. Então, não há nenhuma justificativa até o momento para que qualquer dessas duas medicações entre na rotina de tratamentos. Agora, é necessário que elas passem por estudos, e esses estudos devem ser feitos o mais rápido possível. Protocolos feitos por instituições de ensino superior e universidades. Daqui fica a nossa provocação para que as instituições, as universidades aqui de Pernambuco, com tanta tradição de pesquisa, possam também se interessar por esses assuntos, de fazer a devida testagem no ambiente clínico, para que se possa rapidamente chegar à conclusão se aquele medicamento ajudou, não ajudou, ou às vezes, inclusive, teve efeitos adversos mais importantes. Então, isso serve para qualquer um dos medicamentos que têm sido testados. O Ministério da Saúde lança no seu portal de evidências, lá do Departamento de Ciência e Tecnologia, diariamente, né, a análise desses estudos que são publicados internacionalmente, e até o momento, infelizmente, nenhuma medicação se provou funcionar de maneira indiscutível na situação da Covid-19. É importante dizer que os protocolos clínicos também utilizam a melhor evidência até aquele momento. Então, se não tem resposta definitiva, qual é, naquele momento, aquele caminho que o protocolo clínico vai usar? Por isso, muitos protocolos clínicos que são discutidos pelos profissionais de saúde, pelos médicos, definem a opção por uma ou outra medicação. Mas não há nenhuma justificativa de automedicação desse tipo de medicamento, principalmente, né, na ilusão de que eles possam ser preventivos à infecção pelo vírus. Então, o que previne infecção pelo vírus e que tem demonstração científica é uma única coisa: isolamento, distanciamento social, medidas de lavagem de mãos, medidas da chamada etiqueta respiratória, esse conjunto de coisas que a gente chama de medidas não farmacológicas. Isso sim está provado que evita a infecção. O restante ainda é campo de discussão da ciência e que esperamos muito rapidamente possa prover respostas. Mas essas estão entre as medicações de uma lista de mais de 20 medicações que o Ministério da Saúde já vem discutindo e que ainda não há resposta. Aliás, não só o Ministério da Saúde, a ciência mundial vem discutindo ainda sem uma resposta definitiva. Portanto, fundamental não estimular a automedicação com qualquer dessas drogas.
tem sido uma festa para as farmácias, né? Você anuncia isso, aí todo mundo corre para as farmácias para uma compra indiscriminada de medicamentos, né? Acaba estimulando a automedicação. O doutor Jailson, com propriedade, diz, não deve ser estimulada. Não há nenhuma comprovação de nada que seja eficaz na prevenção, não há nada, nenhuma vitamina, então, não vamos se enganar, né, com esse tipo de promessa, muitas vezes disseminada, né, de que isso mudará o curso. O que vai mudar o curso é o comportamento, como o doutor Jailson disse, é o único método concreto hoje para que a gente consiga mudar o curso dessa epidemia, é o nosso comportamento como pessoa, sendo agente de proteção, fazendo as medidas de higiene, de etiqueta respiratória e o nosso compromisso com um adequado distanciamento social. Inclusive, em relação a isso, a gente queria saudar a população pernambucana que, nesse momento, né, apesar de todas as vozes em contrário, né, lamentáveis, né, da resposta, hoje é o segundo, ainda não estamos no isolamento social ideal, né, que seria próximo de 70%, mas hoje nós podemos comemorar, entre aspas, que estamos em segundo lugar, né, no distanciamento social no Brasil. Então a nossa população ela está procurando ouvir as recomendações sanitárias, mas ainda há um conjunto que insiste, né, em desrespeitar essa orientação. A esses é que a gente tem procurado aqui atingir, é esses que a gente pede, né, ainda mais a ajuda das redes solidárias, das redes sérias, né, da imprensa escrita, falada, televisiva, né, para que a gente continue com esse esforço de orientação, né, porque é esse esforço de orientação, a mudança de comportamento, né, de uma pessoa que está refratária ao isolamento, que poderá ser determinante para salvar uma vida daqui a 15 dias, ou salvar várias vidas daqui a 15 dias. Se você for agente de contaminação, a gente não sabe onde vai parar essa epidemia. Então procure ser um agente de proteção, seu e das pessoas que você gosta, e se todo mundo for assim, todos nós seremos agentes de proteção da sociedade. Vamos seguir agora com a pergunta de Rodolfo Bourbon, do Aqui PE. Hoje em Curitiba, como já acontece em outras cidades, a prefeitura local passou a obrigar o uso de máscaras fora de casa. Essa medida está em análise em Pernambuco. Quais são as recomendações em relação ao uso? Doutor Jailson, por favor. Olha, novamente aqui temos uma situação bastante interessante de que, se a gente for olhar a evidência científica, os estudos científicos internacionais, a posição da Organização Mundial de Saúde tem sido de que, se não utilizada de forma adequada, a máscara pode até ser um instrumento de contaminação. Então, se a própria Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, tem colocado para o nível de decisão local um pouco mais de liberdade nos últimos documentos, para que se possa perceber se naquela localidade o uso da máscara poderia ou não ter alguma utilidade. O que a gente acredita, o que a gente vem defendendo, o que a gente vem discutindo, é de que, se não houver um uso adequado, essas máscaras podem ser instrumentos de contaminação. Existe também a preocupação com o uso das máscaras, tirando ali dos profissionais de saúde, dos profissionais que de fato têm uma chance de contaminação maior, uma chance de contaminação no ambiente de atendimento, ou até para não passar para outras pessoas, como o doutor André tem repetido aqui. Nós temos observado isso e temos mantido essa preocupação. Então, não me parece cabível neste momento a recomendação de obrigatoriedade de máscaras, né? Isso é uma coisa que não parece ter evidência que sustente isso. Mas, obviamente, estamos estudando o tempo inteiro o que tem, o que a literatura científica, o que os organismos internacionais estão dizendo. Novas evidências surgem a cada momento, com toda humildade e de reconhecer se há algum direcionamento em outra direção. Faremos esse debate aqui, Prefeitura, com certeza com o Estado de Pernambuco, para que se possa definir
sobre a recomendação em larga escala do uso da máscara. No momento, não obrigatoriedade. Entretanto, lembrar sempre de que todos os estudos até aqui mostram que se o uso da máscara desviar a atenção da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, das medidas de etiqueta respiratória, ela pouco serve ou até acaba sendo instrumento de contaminação. A pergunta agora, e a última de hoje, é de Leandro Machado, da BBC Brasil. Os casos de Covid-19 têm se proliferado para cidades do interior de Pernambuco, principalmente as cidades médias. Quais ações estão sendo tomadas pelo governo para que municípios menores do Agreste e do Sertão, sem grandes estruturas de saúde, não sejam afetados duramente? Bom, é certo que a epidemia, e nós temos dito isso aqui, também vai chegar inevitavelmente ao interior do estado. Ela hoje está bastante concentrada na região metropolitana, tendo o Recife aqui como epicentro, né, desse processo, pela dinâmica da capital e da região metropolitana, mas nós estamos atentos aos movimentos dela, né, em relação ao interior do estado e, obviamente, estamos articulados, né, com as nossas referências regionais, com as nossas gerências regionais de saúde, com os principais municípios polo, né, das diversas regiões do estado, e aqui a gente tem sempre procurado dizer que Pernambuco se articula, né, ou se divide, né, mas bem articulado em 4 macro-regiões do estado, a própria região metropolitana do Recife, cuja sede é o Recife, a nossa segunda macro-região, que compreende o Agreste, cuja sede é Caruaru, mas tem também um grande polo, que é o polo de Garanhuns. Na terceira macro-região do estado, onde nós temos como cidade polo Serra Talhada, mas também tem um outro grande polo, que é Salgueiro, e a quarta macro-região de Pernambuco, cuja sede é Petrolina, e que também há alguns outros polos, como Ouricuri, Araripina. Então a gente está procurando, né, articular esta rede para a resposta adequada à Covid-19. Estão previstos investimentos tanto de municípios, desses municípios polo que a gente tem falado, quanto do próprio governo do estado, em articulação, né, para que a gente possa dotar a rede assistencial do estado da capacidade de resposta quando efetivamente isso for necessário. É óbvio que é natural que nesse momento, né, nós estejamos muito mais voltados para a contenção da epidemia na região metropolitana, mas nós não descuidamos disso. O governador Paulo Câmara hoje, inclusive em depoimento, mostra que a gente já abriu leitos em praticamente todas as regiões, né, em várias cidades das 3 outras macro-regiões, né? Então, há um compromisso do governo do estado em estruturar a assistência à saúde em todo o estado de Pernambuco. Algo a acrescentar, doutor Jailson, doutora Luciana? Bom, sendo assim, encerramos por hoje a nossa entrevista coletiva aqui online. Obrigado, doutor André Longo, doutora Luciana, doutor Jailson Correia e também a Jefferson, nosso intérprete de Libras de hoje. Boa noite a todos. Muito obrigado.